Boa noite, queridos alunos, alunas, caros colegas, professores, prezados visitantes, que nos honram com a sua presença hoje à noite. A mim coube falar sobre o reino de Deus no ensino de Jesus. E, inicialmente, quero dizer que é quase uma unanimidade entre os teólogos afirmarem que o ensino central de Jesus foi sobre o reino de Deus. Diz Schmidt, no dicionário Kittel, o reino de Deus está implícito em toda a mensagem de Cristo e dos apóstolos. O Evangelho é o Evangelho do reino. Inicialmente, então, eu quero destacar alguns conceitos do reino de Deus. Esse é o negócio da tecnologia. Antigamente bastava a Bíblia na mão, o Espírito Santo no coração e manda a brasa. Agora tem 1, 2, 3, 4 para funcionar. Eu não posso enganar qual o botão que eu tenho que apertar, senão eu me enrosco aí, né? O reino de Deus não designa um lugar. O conceito do reino de Deus não designa um lugar, mas um fato. O fato de que Deus é o rei. Designa a realeza e o senhorio de Deus. O reino de Deus se entende como a soberania de Deus. É o governo de Deus sobre o mundo, sobre a história, sobre as vidas humanas. Em relação ao reino de Deus no ensino de Jesus, falando de uma forma bastante sintética, né? Tenho 15 minutos de tempo, quero destacar que há duas perspectivas do reino de Deus. O reino de Deus como uma manifestação futura e o reino de Deus como uma realidade já presente neste mundo. Então, o ensino de Jesus sobre o reino de Deus tinha essa característica singular e peculiar. Ele ensinou o reino de Deus, a realidade do reino de Deus, sob duas perspectivas. O reino de Deus, como os judeus esperavam, né? Como todos os apóstolos esperavam, como uma manifestação gloriosa, poderosa, portentosa no futuro. Mas Jesus também ensinou que o reino de Deus já era uma realidade no aqui e no agora, no meio do povo, da realidade presente, o reino de Deus já era real. Então, o reino de Deus, inicialmente, como uma manifestação futura. O reino de Deus, ele tem uma manifestação escatológica, né? E isso se expressa de uma maneira muito forte, muito clara, naquela palavra de Jesus, no seu sermão profético, eu tenho de Marcos capítulo 13, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Será o ponto final do desenvolvimento do reino de Deus. A consumação do reino de Deus aqui na face da terra. E este momento é descrito lá no Apocalipse da seguinte forma: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Quando o reino de Deus se manifestar no futuro, a história humana terá chegado ao seu evento final, a história como nós a vivenciamos, como nós a conhecemos. E todos os planos redentores de Deus terão se cumprido. Mas no ensino de Jesus, temos também o reino de Deus como uma realidade presente. Ele falou da realidade atual, presente do reino de Deus. Todos os judeus, como já mencionei, os discípulos esperavam a irrupção do reino de Deus como um evento escatológico futuro de poder e glória. Mas Jesus ensinou
que o reino de Deus já está presente, que o reino de Deus já é uma realidade atual no mundo. George Eliot, ele afirmou o seguinte: o reino de Deus é o domínio redentor de Deus, visando estabelecer seu governo entre os seres humanos. Este reino irá se manifestar na consumação dos tempos, mas este reino já entrou na história humana, na pessoa e na missão de Jesus. Com Jesus, o reino de Deus passou a ser uma realidade presente e atual no seio, na textura da humanidade. E podemos perceber essa realidade do reino atual na palavra de Jesus em Mateus 12, 28, quando ele disse assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então Jesus afirma que o reino já estava soberanamente presente em seu ministério, e ele conquistou o reino das trevas. Ele é aquele que amarrou o valente e despojou a sua casa. Ele expulsava os demônios, demonstrando o seu poder, a sua autoridade sobre o reino das trevas. E essas obras de Jesus não eram meramente sinais do reino que haveria de vir, mas eram manifestações do próprio reino de Deus já presente na pessoa do rei, que é Jesus. Os fariseus também perguntaram a Jesus, de certa feita, quando viria o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Na pessoa de Jesus e no seu ministério, o reino de Deus já estava presente no mundo. E a manifestação futura seria a consumação deste reino. Quero falar agora um pouco sobre o ensino de Jesus, sobre o mistério do reino. Jesus disse a seus discípulos: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Qual é esse mistério do reino? O mistério do reino é justamente esse. O reino de Deus não é uma realidade apenas para o futuro, mas já está presente neste mundo, na pessoa e na obra de Jesus. E essa realidade é um mistério que foi revelado apenas aos discípulos de Jesus. Em Jesus, o futuro se tornara o tempo presente. As parábolas de Jesus são parábolas do reino. Nelas, Jesus fala também de dois momentos do reino de Deus. O momento futuro do reino de Deus, como, por exemplo, na parábola das 10 virgens, À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro, A vinda do noivo, à meia-noite, isto é, na hora, no momento certo, marcado, determinado por Deus, o noivo virá. Mas também temos as parábolas do reino que falam da realidade atual, já presente do reino de Deus. Temos a parábola do fermento que uma mulher colocou na massa e até que leveda a massa inteira. Jesus, por meio desta parábola, ensina que o reino de Deus já está presente como fermento na massa deste mundo. Mas ainda o reino de Deus é uma incógnita, está presente de uma forma secreta, de uma forma escondida, de uma forma humilde, porém real. Mas como Jesus disse, um dia toda a massa estará levedada e será a consumação. E na parábola do grão de mostarda, que é um exemplo também desse ensino de Jesus nas parábolas do reino já presente, Jesus compara a realidade do reino com uma pequena e insignificante semente, mas que um dia será uma grande, frondosa árvore, e aquele reino que começou com uma insignificante semente terá um final grandioso.
Então, é verdade o que o autor de Hebreus falou. Ele disse, ao sujeitar a Jesus todas as coisas, Deus nada deixou fora do seu domínio. Jesus é Rei e Senhor, está assentado no trono. A Bíblia diz que todos os poderes pertencem a Ele, todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. É uma realidade, é uma verdade, que nós sabemos, que nós conhecemos e enxergamos pela fé. Jesus no trono de glória e poder. Mas Hebreus diz, neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. O mundo ainda não, o fermento ainda não levedou toda a massa. Ainda neste mundo vemos as marcas do pecado. Vemos o inimigo semeando o seu joio diabólico. Vemos a opressão do ser humano, vemos os preconceitos destrutivos, a destruição da natureza, a corrupção desenfreada. Jesus está assentado em seu trono de glória, mas neste mundo seu reino ainda é um fermento no meio da massa. E como fermento na massa, os filhos do reino, como Jesus, na parábola do joio e do trigo, designa os servos do reino, servos do rei, os filhos do reino devem viver uma vida de justiça e paz, amor e serviço, procurando permear o mundo no qual nós vivemos com os valores do reino, com a cultura do reino. Os filhos do reino devem colocar os sinais do reino de Deus num mundo que ainda está permeado pela maldade. Como filhos do reino devemos orar a oração que Jesus nos ensinou a orar e dizermos, Pai, venha o teu reino. Agora, alguns pensamentos sobre a entrada no reino. Jesus também falou de como entrar no reino de Deus. E Jesus falou a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A entrada no reino de Deus depende do novo nascimento. Pelo novo nascimento fazemos parte do reino. E quando Nicodemos perguntou, e como pode acontecer isso? Como é que alguém pode nascer de novo? Jesus falou da fé nele. Ele disse, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para fazer parte do reino, também há necessidade da consagração da vida a Jesus. Nas parábolas da pérola de grande preço e do tesouro encontrado no campo, Jesus disse que as pessoas que encontraram a pérola, que encontraram o tesouro, venderam tudo o que tinham para possuí-los. Interessante que quem encontrou a pérola preciosa estava procurando insistentemente encontrar a joia preciosa dos seus sonhos. Finalmente encontrou aquela pérola com a qual ele havia sonhado a vida toda e vendeu tudo para tê-la. O homem que encontrou o tesouro no campo encontrou quase que por acaso, mas aquilo foi tão precioso para ele que vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo e ter o tesouro. Olha, como as pessoas encontram o reino, como as pessoas encontram o rei, passam a fazer parte do reino de Deus, é muito variado. Mas este fato é comum. Quem quer entrar no reino de Deus, quem quer possuir a pérola, o tesouro precioso, deve estar pronto, disposto a colocar tudo no altar, a consagrar tudo o que tem ao Senhor Jesus Cristo. Então, essas parábolas falam da preciosidade do reino, não do reino de uma forma abstrata, mas do reino na pessoa do rei. A pérola e o tesouro representam a Jesus. Ridderboss disse, o segredo de pertencer ao reino jaz no fato de se pertencer a Jesus.
A pessoa de Jesus é o centro do evangelho do reino. O reino se concentra em Jesus. Quero agora falar da experiência libertadora do reino. O reino como o lugar da experiência libertadora de Deus. E aqui eu quero usar um pensamento do apóstolo Paulo, mas ele fala do reino do Filho do amor de Deus, o reino de Jesus. O que acontece quando alguém entra no reino de Jesus, faz parte do reino de Deus? Ele falou o seguinte em Colossenses capítulo 1: Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Deus nos tirou do reino das trevas, é um ato de força, de poder, de salvação, de resgate, e nos transportou, teletransporte espiritual, para o reino de Jesus, o Filho do amor de Deus. Fomos tirados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho amado. Então, a experiência do reino, de vir a pertencer ao reino, é experimentar o poder libertador de Deus do poderio das trevas. Deus nos transportando para o reino do seu Filho amado Jesus. As realidades do mundo das trevas. O pecado, a culpa, a condenação, as maldades, as maldições, o egoísmo, o ódio e tudo mais que a gente quiser mencionar, o poder do pecado, tudo isso ficou para trás. É uma realidade que passou, que terminou, que deixamos para trás quando Deus nos tirou desse reino escuro, sombrio, e nos transportou para o reino de Jesus. Uma nova vida começou. Deixamos o reino das trevas e estamos no reino de Deus. Mas eu não consigo resistir à tentação de falar de um assunto aqui em relação a isso. Há uma doutrina muito comum que diz que as coisas não são bem assim, como eu acabei de falar, ou como nós enxergamos nessa imagem de Colossenses aí, tirado do poder das trevas, transportado para o reino de Jesus. Pessoas dizem que as coisas não são bem assim. Deus nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino de Jesus, mas nem tudo fica para trás. Há uma coisa maligna que fica grudado na pessoa como mancha de piche. Essa mancha fica grudada na pessoa, mesmo quando Deus a tira do poder das trevas e leva para o reino de Jesus. E a pessoa está lá no reino de Deus, com estas máculas, com essas manchas. E eu quase tenho a certeza que vocês já estão adivinhando no que eu estou falando, no que eu estou pensando. Alguém pode dar um chute aí, hein? As maldições hereditárias. Né? Esta doutrina de que Deus não tem o poder completo e real de nos tirar do poder das trevas e nos levar para o reino de Jesus, porque essa desgraça das maldições hereditárias está grudada em nós, e nem essa obra salvadora de Deus tem o poder de nos libertar dessa desgraça. Né? Essa doutrina é uma deturpação da abrangência salvadora da obra de Jesus na cruz. É uma adulteração da mensagem do Evangelho do Reino. É uma deformação da mensagem da graça. É uma corrupção do alcance da salvação de Deus. Devemos pedir a Deus e trabalhar e ensinar, como vimos na palestra de Jaqueline, ensinar para que Deus livre a igreja da maldição, da doutrina das maldições hereditárias. E agora, indo aos finalmente, Jesus disse que o reino deve ser a nossa preocupação primária. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Estou passando um pouquinho aqui, me perdoem, viu? A ocupação com o reino nos liberta das preocupações das coisas da vida.
Então Jesus falou: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Né? O que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Há duas maneiras de se considerar essa exortação de Jesus. A primeira é considerar a existência humana como uma escala de prioridades. Uma escala daquilo que é o mais importante, que seria o reino de Deus, e as coisas menos importantes. Nessa visão, buscar o reino em primeiro lugar significa se preocupar, se ocupar, priorizar o reino acima de tudo, antes das demais realidades da vida. Não há dúvidas de que eu devo ter uma clara escala de prioridades e de valores, mas nessa visão é muito difícil a gente praticar o buscar o reino em primeiro lugar. Há uma outra maneira de encarar isto. É considerar a existência humana, né? Outra maneira de considerar a existência humana é a exortação de se buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é o reinado de Jesus, onde Jesus é o rei. A minha vida em todas as suas áreas, todas as áreas da vida, família, trabalho, estudo, lazer, amigos, futebol, igreja, namoro, clube, o que mais quiser acrescentar, todas as áreas da vida é território do reino, fazem parte do reino. Nada da minha vida está fora do reino de Deus. Agora fica mais fácil entender buscar o reino em primeiro lugar. Se todas as áreas pertencem ao reino de Deus, se Jesus está no centro de minha vida, se Jesus é o rei sobre todas as áreas da minha vida, então em cada área de minha vida eu vou procurar fazer a vontade do meu rei. Mas, queridos, eu posso apenas viver uma área por vez. Quando estou na sala de aula, como vocês estão aqui, não estou com a família. Quando estou no trabalho, não estou na igreja. Quando estou na igreja, não estou jogando futebol. Nessa visão, buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa perguntar, cada área de minha vida, em cada momento da minha existência, qual é a vontade do meu rei. Por exemplo, eu pergunto a Jesus: Jesus, estou indo para a aula lá na FATEB. Qual é a sua vontade, meu rei, para esse tempo? Olha, Deus me perdoe, viu, de eu querer agora ser a boca de Jesus e a mente de Jesus, viu? Mas eu ouso dizer que provavelmente Jesus vai responder: desligue o celular e participe 100% das aulas. Você está em casa e você pretende assistir futebol na TV. E você pergunta: ou assistir o futebol na TV faz parte do reino, ou não é? Faz. Então você pergunta: Senhor, o que o Senhor pensa de eu assistir esse jogo na televisão? Pode ser que o Senhor lhe responda: tudo bem, meu filho, aproveita, curta o jogo, mas só não torça pelo Atlético, viu? Pode ser que o Senhor lhe diga num certo domingo: hoje eu não quero que você vá para a igreja, mas vá pescar com seu filho, que você já prometeu há tanto tempo e não cumpriu a sua promessa. Compreenderam? Compreenderam? Buscar o reino em primeiro lugar significa considerar toda a minha vida, em todas as suas áreas, como o reino de Deus. Significa viver a vontade do meu rei em cada área, em cada momento de minha vida. Então, como conclusão mesmo, né, quero dizer que pregar o Evangelho é pregar o Evangelho do Reino. Pregar o Evangelho do Reino é pregar a Jesus como Rei. É anunciar que Jesus é o Senhor, é o Rei dos Reis, com direitos absolutos sobre a minha vida. Quando Paulo e Silas anunciaram o Evangelho em Tessalônica, houve depois de um grande tumulto. Os inimigos disseram: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Podemos ver aqui o conteúdo da mensagem dos apóstolos. Jesus é rei. A mensagem do Evangelho é anunciar que há outro rei,
Pregar o evangelho é conclamar as pessoas a abandonarem os reis desse mundo, as forças do mal, os deuses, os poderes que dominam a vida humana e se entregar ao Rei Jesus. Termino com uma palavra de Dionísio Peipe. A igreja do primeiro século se apresenta de pé, proclamando Cristo como Senhor, chamando todos os homens a se ajoelharem perante sua autoridade absoluta e eterna. Em contraste, a igreja do século XXI se ajoelha perante o mundo, que fica sempre de pé, implorando-lhe que aceite de graça Jesus como Salvador. Os homens querem um Salvador, mas não um Senhor. Desejam o reino de Deus sem o Rei que manda no reino. Amém.